vou levar esse aqui pro meu amigo que tá me esperando ali. O meu também já tá aqui garantido. Ó, doutor Eduardo. Deu bem hoje, hein? Melhorou hoje, hein? Tô chegando para conversar com o doutor Eduardo já que o assunto normalmente não é tão doce quanto a gente gostaria. Ó, esse aqui é para você. Bom dia, tudo bom? Muito obrigado. Tudo ótimo, Tudo você, jóia, bom graças dia. a Deus. Já aproveita e já deixa a mesa mais bonita também, ó, tá aqui do Olha lado. só, podia ser toda semana isso, né? Não é? Esse tá magrinho. Tá, A gente economiza 400 calorias aqui, não é legal? Tá bonito, né? Bonito, ai que delícia. Saúde e a nós, que né? fez ontem? Tudo Não de é? bom, né? Então você já pode pedir Chocolate pro diretor instituir o chocolate quente todas as terças-feiras. Boa, quando tá eu tô dado o aqui. recado. É justo isso, né? É justíssimo. digno. Claro. É digno, o tratamento tem que ser digno, exatamente. Lógico. Bom, eu faz sou muito bem tratado, eu não posso reclamar da Gazeta, porque Mas eu com sou... chocolate quente fica muito melhor. E obviamente pelo Rio da Cidade, mais ainda, né? Ah, você merece, doutor Eduardo. Obrigado, viu? Vamos falar primeiro da aposentadoria do Joaquim Barbosa, porque quando ele anunciou que ele ia se aposentar, muita gente fez aquele, um sonoro, não acredito, né? Muitas pessoas lamentaram, outras comemoraram, enfim, né? Quando a gente fala o que pensa, a gente acaba criando alguns desafetos. E ele falou em muitos momentos o que pensa, né? Você sabe que eu tô quase 1 ano e meio, tirando aqueles 4 meses que eu fiquei fora aqui em Boston, mas eu diria que a saída, a aposentadoria do Joaquim Barbosa, para mim, é um dos pontos mais polêmicos desses quase 2 anos que eu tô aqui na Gazeta. Primeiro porque eu sou fã do Joaquim Barbosa, porque ele é uma pessoa, ele demonstrou efetivamente que o Brasil precisava ter uma pessoa como ele, com o perfil dele. Porque ele chegou aonde chegou, não foi tomando nenhum atalho. Eu sempre digo, se atalho fosse bom, não existiria caminho, né? Verdade. E ele não tomou nenhum atalho, ele seguiu o caminho natural do processo. Quando ele foi nomeado, isso em 2003, foi nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal pelo então presidente Lula, naquele momento acho que o presidente estava achando que estava contemplando a cota de negros. E, de fato, esse foi o objetivo maior, contemplar a cota de negros. Porque até então, ele foi o primeiro, né, negro mesmo. E que nada mais preconceituoso do que, efetivamente, nomear pela cor da pele. Por cota, Só né? que é óbvio. E, obviamente, esse homem ele é tão competente. E ele mostrou, né? Ele é tão inteligente, ele é tão... Ele é um articulador, mas o articulador do bem. Ele é um estrategista. Por isso que eu falo, eu sou fã desse homem. E ele desafiou tudo e todos. Né? Ele impôs aquilo que ele acreditava e sempre acreditou. Então eu acho que a aposentadoria do Joaquim Barbosa hoje mostra que o Brasil pode efetivamente fazer aquilo que é correto, aquilo que politicamente é certo. Mostrou. Deu um tapa de pelica em todos os políticos desse país, em toda a nação. Um único homem não tinha nenhum padrinho político, nunca teve padrinho político. Foi um homem que sozinho enfrentou todos os ministros do Supremo, os poderosos. Entrou no momento, no momento em que o tribunal, o STF, ele era formado por grandes juristas. Tanto é verdade que todos aqueles que já se aposentaram, hoje só enaltecem o trabalho do Joaquim Barbosa. É óbvio, ele sempre foi polêmico, ele sempre foi duro, mas precisa ser duro. Num país como o Brasil, tem que ser duro. Dele, né? E depois tem outra, essa aposentadoria, ela veio num momento certo. No momento correto. Mas por quê? Eu ia te perguntar isso, porque ele poderia ficar mais 10 anos se quisesse, né? Podia ficar mais 11. Até os 70 anos. Até os 70 tá com 59, ele poderia ficar até os 70. Quer dizer, ele poderia continuar representando a gente, afinal de contas, a gente sempre aplaudiu de pé, né? Principalmente nesse caso do Mensalão, que foi onde ele teve um destaque muito grande também, né? Para todo o público, para todo mundo que acompanhou, né? O trabalho dele realmente ali apareceu muito, né? E a gente ficou ainda mais fã depois de tudo que ele fez, né? Você acha que ele fez certo em se aposentar nesse momento? Primeiro que ele demonstrou ser uma pessoa mais inteligente do que ele é, extremamente estrategista. Eu não sei se você se recorda, há um tempo atrás, que eu cheguei a comentar que se o Joaquim Barbosa fosse inteligente, ele sairia antes. Por uma única razão. Eu lembro que a gente comentou que a gente ia lamentar também. Por uma única razão. Primeiro porque a formação do Supremo Tribunal hoje é óbvio que deixa a desejar. Infelizmente, a corte, a mais alta corte do país,
a sua formação hoje, ela é praticamente uma linhagem petista. Isso é muito ruim. Por quê? Porque, na verdade, a grande maioria foi nomeado pelo presidente então Lula e também hoje pela Dilma. Uma grande, a maioria dos ministros hoje foi nomeada agora, inclusive pela Dilma. Então o que acontece ele estaria numa minoria. E, obviamente, todas as derrotas ocorreriam daqui para frente, porque é óbvio, todos os ministros eles são agradecidos a quem, obviamente, os nomeou, com exceção ao Joaquim Barbosa. Porque o Joaquim Barbosa nunca, em nenhum momento, durante todo o período que ele esteve, foram 11 anos à frente como ministro, ele nunca agradeceu a nomeação. O que, obviamente, o diferencia da maioria deles. Claro. Então, eu acho que ele saiu num momento estratégico. Ele vai, mais uma vez, fazer um grande trabalho para a nação. Um grande trabalho para todos os brasileiros. Porque, fora do Supremo Tribunal Federal, fora da presidência do Supremo Federal, neste momento, né, que nós estamos passando por um momento político, eleições políticas, eleições para presidência, para governador e daí por diante, ele pode fazer um grande trabalho, mais uma vez prestar um grande serviço à nação. Por quê? Porque, novamente, ele está desvinculado, ele pode falar o que ele quiser. Aliás, eu acho que o Joaquim Barbosa ele não precisa ser cabo eleitoral de nenhum candidato. Ele podia se candidatar. Ele pode simplesmente, ele pode simplesmente dar uma posição como já deu uma posição. Ele mesmo já se manifestou, obviamente não publicamente, mas se manifestou de uma forma entre um círculo de amigos de que, na verdade, se alguém quer homenageá-lo, é não votando no PT. Então, ele não precisa ser cabo eleitoral de ninguém. Ele pode, efetivamente, com essa aposentadoria, tirar o segundo turno da presidente Dilma, se você quer saber. E vou te falar, eu aposto nisso. Porque se ele entrar, nenhum palanque ele precisa subir. Se ele entrar efetivamente para dizer aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sabe e, sobretudo, em relação a todas as condenações que ele botou todo mundo, você viu, antes dele sair e se aposentar, ele trancafiou todo mundo. Quem vai vir agora é o Lewandowski. Óbvio, que vai ser um caos o Supremo Tribunal Federal daqui para frente. Os mandados de segurança, os alvarás de soltura vão sair no dia seguinte, em que eu não preciso ser nenhuma mãe de Ná para poder dizer que os alvarás de soltura dos mensaleiros vai sair no dia seguinte. Porque nós sabemos que vai sair. O que, obviamente, o Joaquim Barbosa é o divisor de águas do que foi o Supremo Tribunal quando ele estava na presidência e do que vai ser o Supremo Tribunal Federal daqui para frente. Mas é muito triste saber que o trabalho que ele fez não vai ter continuidade, né? Mas não vai ter. O trabalho do Joaquim Barbosa, ele a médio e longo prazo. Isso não tem a sombra de dúvida. Só para você ter uma ideia, ele defende uma coisa que eu sempre defendi, ou seja, a candidatura autônoma. Não tem que estar vinculado a partido político nenhum. Ele é contra a questão de estar vinculado a partido para poder sair a qualquer candidato a qualquer cargo político. Ele é contra. Ele é a favor de que, obviamente, possa ter a candidatura autônoma. Então, esse é o ponto. Ou seja, o que na verdade vai ser? Vai ser um divisor de águas a saída do Joaquim Barbosa. Acho que ele tomou essa decisão num momento importante, né, no momento antes mesmo de iniciar as eleições políticas, ou seja, a campanha política que vai ser desencadeada agora a partir do mês de julho. Então, obviamente, eu acho que ele foi muito estrategista, extremamente inteligente, e eu admiro mais pela coragem de efetivamente pedir aposentadoria 11 anos antes do que ele poderia fazer. Então eu acho que ele vai fazer um bem para a nação daqui para frente. Bastante tempo mesmo antes do período que ele teria direito a ficar, né? Mais 11 anos. Bom, daqui a pouquinho eu queria que você comentasse, doutor Eduardo, algumas situações pelas quais ele passou há pouco tempo atrás, até algumas situações em que ele foi flagrado em um bar enquanto ele estava afastado,
por ter um problema físico, né? Ele estava doente, enfim, ficou afastado por conta daquela questão da coluna e tudo mais. Se você acredita que isso foi um desvio de conduta ou se realmente ele é humano e ele pode errar como qualquer outra pessoa. Daqui a pouco eu queria que você comentasse isso também. Vamos voltar a conversar com o doutor Eduardo. A gente está comentando aqui sobre a aposentadoria de Joaquim Barbosa, né? O doutor Eduardo está dizendo que o admira ainda mais, né? Pela coragem de sair num momento como esse, né? Dando exemplo pra gente aqui. Aliás, a própria história dele a gente pode considerar um exemplo, né, doutor Eduardo? Você sabe que o homem sábio é aquele que não se prende à cadeira, não se prende ao poder. Isso é vaidade, né? Ele, na verdade, ele é uma pessoa vaidosa, o Joaquim, mas é o vaidoso do bem, sabe aquela pessoa? Não é aquele vaidoso que, na verdade, o único objetivo é aquele. É óbvio que todo mundo tenta, né? Tenta, obviamente, desarticulá-lo, como tentaram várias vezes. Mas um pouco de vaidade todo mundo teve teve alguns movimentos, algumas investidas contra o Joaquim Barbosa, mas não foi atingido. Por quê? Porque não foi atingido? Porque a sua moral, a sua ética, a sua forma de ser é muito maior do que essas coisas, essas notícias. Essas notícias que, na verdade, são entre linhas, são notícias que não têm força. A famosa intriga da oposição? Na verdade, são maldosas. Chega a ser até maldosa. Eu me lembro numa oportunidade que chegaram a levantar que o filho do Joaquim Barbosa tinha sido contratado pela Rede Globo por influência dele. O que é que tem a ver o rapaz ser contratado pela Rede Globo, né, e com a função do Joaquim Barbosa? Não tem absolutamente nada a ver. Então isso demonstra que os seus adversários ou os seus inimigos, porque obviamente quem é polêmico nesse país sempre constrói e sempre faz inimigos, porque obviamente, e ele obviamente fez muitos inimigos, só que inimigos não são inimigos do bem, são inimigos do mal, porque os grandes amigos do Joaquim Barbosa é toda a nação brasileira, são todos os brasileiros que sem um homem fazer um dia de campanha sequer, sem anunciar sua candidatura à presidência da República, ele tinha 15% dos votos. Ele poderia ser eleito, eu não tenho dúvida que ele poderia ser 15%, estava na frente do Écio Neves, do Eduardo Campos, estava na frente de todo mundo. Por quê? Porque, na verdade, ele mostrou que é uma pessoa que se não se enverga diante do poder político, ele não se enverga diante desses políticos essas raposas políticas que estão aí há tanto tempo e que, obviamente, só faz um desserviço para a nação. O homem, em tão pouco tempo que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, só fez o bem. Só fez o bem. Então, obviamente, é um homem que eu vou falar para você, com toda honestidade, se o Joaquim Barbosa fosse candidato, eu votaria e faria o meu trabalho durante 3 anos para ser cabo eleitoral em São Paulo. Eu iria fazer campanha para o Joaquim Barbosa, porque é um homem digno, é um homem que o Brasil precisa. Né? Porque o Brasil não precisa dessas raposas políticas que estão aí. E a tal história, né? A própria história dele, como eu estava dizendo, também é um grande exemplo para muita gente. Uma história de um vencedor, na verdade. Ele é de família pobre, né? A gente pode dizer que ele veio da base mesmo, estudou em escola pública, se formou com louvor, quer dizer, um estudioso, um interessado, um apaixonado pelo Brasil, a gente pode considerar assim, né, doutor Eduardo? Então, eu acho que a própria história dele já conta quem ele era. O Joaquim Barbosa, ele é o exemplo de brasileiro. Por que eu estou dizendo? Saiu de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena, foi para Brasília, né, foi lá ser funcionário de uma gráfica, né, estudou, fez direito na Universidade de Brasília, fez concurso público, passou pelo seletivo. Ele tinha um sonho, ele queria ser diplomata, ele queria estudar na Rio Branco, mas pela cor da pele e pelo preconceito, ele foi obviamente banido desse processo de escolha, que seria um grande diplomata, que representaria como embaixador em qualquer nação, em qualquer país. Esse tipo de pessoa que faria diferença onde estivesse. Estudou na França, o homem fala francês, fala inglês, tem várias, é poliglota, ou seja, é um homem que efetivamente poderia estar à frente, como presidente da República dessa nação, do Brasil, e obviamente faria muito bem a sua função, melhor do que todos esses que passaram por aí, entendeu? Ele seria, talvez, melhor do que o presidente Fernando Henrique, acredito que seria, e olha que eu sou fã do Fernando Henrique.
Sou pela sua postura, pela sua inteligência, pela forma de ter conduzido esse país, entendeu? Pela lisura dele, né? E não estou falando negócio de partido político não, porque eu não sou filiado a nenhum partido político. Né? O único partido que eu me filiaria era o Joaquim Barbosa, que eu faria, obviamente. E é um grande, e vou falar para você, é um grande, e eu acredito que ele assuma um ministério, o Ministério da Justiça talvez, se eventualmente qualquer outro candidato fora o PT, porque obviamente do PT ele está banido, né? Ou seja, está banido. Então, eu acho que é um homem que realmente o Brasil precisa. É um homem que saiu no momento certo, né? Ele vai fazer um bem eu acho que ele vai dar uma outra dinâmica para essa disputa eleitoral. Volto a repetir, eu sou bom de prognóstico, você sabe disso. Na prefeitura eu disse que o Celso Russomano não estaria no segundo turno e não foi para o segundo turno, apesar de ter liderado a campanha inteira. E vou falar para você, pode tirar a Dilma do segundo turno. A Dilma saiu, tá 40% de Ibope, isso não quer dizer absolutamente nada. Tem gente que saiu, eu vou dar um exemplo. O Collor, quando era candidato, ele tinha 6% das intenções de voto só lá na região do Nordeste, Alagoas. Saiu vitorioso, ganhou as eleições e foi presidente. Foi depois banido, obviamente, até por questões do que ele aprontou e do que, obviamente, não foi um grande presidente. Mas, de qualquer forma, rompeu aí algumas barreiras. Então, eu acho que o Joaquim Barbosa, daqui para frente, ele está numa missão, numa outra missão, num outro momento e que, obviamente, vai ser bom para a nação. Não vai ser bom para o Supremo Tribunal Federal, porque, obviamente, nós vamos saber que o Supremo Tribunal Federal vai transformar num grande balcão de negócios, né? Mas o Joaquim Barbosa fez a função dele, participou, presidiu de uma forma extremamente honrosa e, obviamente, agora ele está numa outra missão e a outra missão é política, com toda certeza. A gente deseja sorte, né? Alguns chargistas aí estão dizendo que o nosso Batman, o nosso justiceiro pendurou a capa, né? Mas eu acredito que ele não vai parar por aí, a gente deseja sorte, né? Independente para que caminho ele siga a partir de agora, na carreira e na vida dele. Bom, mudando de assunto, a gente vai falar sobre um tema de arrepiar. História de filme de terror. E que infelizmente está acontecendo com uma frequência assustadora nos últimos tempos, que são os esquartejamentos, as pessoas querem de qualquer forma se livrar. Em São Paulo tivemos 3 num prazo de 1 ano. A gente primeiro teve o caso, faz menos de 1 ano, o caso eu esqueci o nome dela, da Yoki, da empresa. Daquele médico, de temperos, né? Exatamente. Do médico não, do rapaz da dono da empresa, da Yoki. Um dos sócios. De repente, aparece pedaços de corpo espalhados pelo bairro de Higienópolis, aqui em São Paulo. Um crime que foi difícil de solucionar, a cabeça foi encontrada dias depois, uma coisa horrorosa. E agora mais um caso em que o agressor, o suposto agressor, né, o suspeito, que está preso por enquanto como suspeito, tenta se livrar do corpo dessa forma tenebrosa, digna de um filme daqueles terríveis que pingam sangue que a gente não gosta nem de saber que existe, né? Tá aí a foto do zelador que infelizmente foi morto, o Zeze, né? É o nome dele. Geze. Exato, foi na Casa Verde. Regiane, parece que a gente comenta, eu dou minha posição aqui e as pessoas acham que nós temos uma bola de cristal. E na verdade nós não temos, na verdade nós vamos pela lógica, pelo aquilo que a sociedade está caminhando. Pelo rumo que a sociedade está tendo. E quando eu sempre digo isso, você está cansada de ouvir, o telespectador também está cansado de ouvir, o nosso diretor está cansado de ouvir, eu sempre digo, os crimes praticados hoje não são diferentes dos crimes praticados há 100 e poucos anos atrás. Ou seja, eles têm o mesmo modus operandi, ele tem a mesma crueldade, ele tem o mesmo perfil, porque os criminosos não mudam. Os criminosos, eles agem com requintes de crueldade. Agora, recentemente, nós tivemos em um estado que eu não me lembro agora, um rapaz que matou outro com uma serra elétrica. Correu atrás, uma serra elétrica, matou o rapaz semana passada, ou 2 semanas atrás. Foi agora, o mês passado. E ontem nós tivemos um publicitário, tivemos lá no Rio Grande do Sul, a madrasta que matou o garotinho lá do Bernardo em Porto Alegre. Porto Alegre, né? Acho que foi Porto Alegre. Na cidade do interior. Enfim, o pai também concordava, o moleque foi lá para a justiça, pediu ajuda, pediu socorro e a justiça não deu socorro, deu o garoto nas mãos do seu algoz, né? Ou seja,
E agora nós vimos, esse final de semana, essa barbaridade aconteceu, ou seja, um zelador que entrega a correspondência, ou seja, acaba tendo um conflito com um dos moradores, os moradores simplesmente mata, leva para Praia Grande, ou seja, retalha o corpo inteiro, né, esquarteja o todo e começa a fazer um churrasco, né? Porque na verdade estava lá fazendo na churrasqueira, onde ele usa para os finais de semana na Praia Grande. E a polícia chega e obviamente encontra aquela cena, que é uma cena de filme de Hollywood, né? Um filme de terror. Mais sabe trash, o filme de terror não tem nada mais trash do que isso. O ser humano, ele perde, a cada dia que passa, parece que ele perde os neurônios, parece que ele perde a capacidade de raciocinar, a capacidade de saber aquilo que é cruel, aquilo que efetivamente vai atingir o outro. Então, comete essas atrocidades e que aí, obviamente, você, com a divulgação, com a mídia hoje, é óbvio, leva para todos os cantos desse país e do mundo, sobretudo. Nas vésperas do quê? Nas vésperas da Copa do Mundo. Então, o Brasil não dá bons exemplos, né? O Brasil, na verdade, só tem dado maus exemplos para o Brasil e para o resto do mundo. Isso é mais um caso, né? E mais, se você for avançar um pouquinho mais, pegar as estatísticas dos últimos tempos, a ONU mesmo soltou aquele relatório há 2 meses atrás, onde mostra que o Brasil comete 11% de todos os homicídios no mundo inteiro. Que loucura, não? Né? São 70 mil pessoas que foram mortas. Nos últimos 10 anos, nós tivemos, dobrou os índices de homicídios na região norte e nordeste. Lugar que era pacífico, que era o Pará, regiões como do norte, que eram super pacíficas, não, se modificaram, se transformaram. Ou seja, os bandidos estão à solta, os bandidos estão, obviamente, cometendo os crimes. E aí, o homicídio, obviamente, é sempre o vilão. O homicídio, as pessoas estão sempre voltadas e sempre tem um olho mais crítico para a questão de homicídios. Né? São turistas que são mortos em plena luz do dia nas praias do Rio de Janeiro. Então, em São Paulo, né? Ou seja, no Nordeste. Então você vê que realmente nós não temos bons exemplos para dar. Hoje uma das cidades, Alagoas, por exemplo, é o estado que é extremamente violento. E você tem políticos como Renan Calheiros, Fernando Henrique, que não dão exemplo politicamente. Então o que acontece? É óbvio que você acaba copiando aquele que está lá, no Congresso Nacional. É por isso que a política ela repercute diretamente, influi na decisão das pessoas. Por quê? O que acontece? Pega uma pessoa como esse Eduardo, eu xará, mas infelizmente, né? Podia ter outro nome, mas chama Eduardo. Vai e um publicitário que deveria dar exemplo, que trabalha com marketing, com publicidade, trabalha com gente, né? Trabalha com pessoas. Aí vai e comete uma atrocidade como essa. Porque é muito louco nesse caso, a gente fica pensando que o assassino muitas vezes mora ao lado, porque um prédio, um lugar tranquilo ao lado ou na mesma casa, né? Então, no caso a mulher está dizendo na mesma casa. Enfim, vamos lá, vamos ver qual que vai ser, o que vai ser apurado em cima disso. Apesar de que é muito difícil imaginar que ela deva ser inocente, porque ela estava junto, ajudou a colocar as malas no carro, aquela história da roupa está meio mal esclarecida. Eu posso falar uma coisa? Ninguém é besta nessa história toda, ninguém é bobo nessa história toda. Como é que ele colocou o corpo na mala sozinho? Olha, eu vou falar pra você, é lógico que as pessoas, elas podem alegar o que quiserem. Sem que a mulher soubesse, apartamento pequeno, muito estranho. Regiane, né? O direito é isso, ele tem essa capacidade de você alegar o que você quiser. Agora, cabe a competência da polícia, que obviamente nós sabemos que a polícia não é tão competente assim, principalmente em matéria de laudos periciais, né, porque nós não temos essa sofisticação toda. O Brasil O Brasil ele está há 20 anos atrás, em matéria de, há 2 décadas atrás, em matéria de apuração de crime, de forma científica, de forma pericial. Então, obviamente, muito mais. Agora, também vou falar para você, a quantidade de crimes que o Brasil tem, não tem perícia
que dê conta. Isso eu posso te garantir para você. Então, é verdade que o número de punições ela é bem baixa. Ou seja, a cada 10 crimes de homicídio que ocorrem, você consegue chegar ao resultado, à condenação de 1 ou 2, não mais do que isso. O que mostra a incompetência do país na condução da investigação desses crimes. É verdade. Então é óbvio, nós temos, não vai parar. O crime de homicídio não para. Né? Ou seja, vai migrar, os bandidos migram como já migraram e vão continuar migrando. O que tem que ter são políticas públicas de prevenção, que obviamente nós não temos. E não temos esperança que isso aconteça nos próximos anos. E como eu ia comentar em cima desse caso ainda, para a gente concluir, o que é muito doido de pensar que às vezes o inimigo, ou o assassino, o homicida mora ao lado, às vezes na mesma casa, né? Porque parece que as pessoas... A gente vê um cara como esse, um pai de família, um publicitário, casado, uma vida aparentemente normal e de repente comete um crime como esse, a gente não sabe o tipo de motivação, claro que não existe motivo para isso, mas as pessoas estão vivendo no limite da razão todos os dias. Eu imagino que o nível de estresse, infelizmente, que a gente vive, não é para justificar, obviamente, isso não se justifica, mas a gente não tem mais qualidade de vida e as pessoas não valorizam mais a vida como valorizavam um tempo atrás. Eu até queria comentar uma notícia que eu vi hoje de manhã, que foi negligenciada uma questão dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. Um homem começou a passar mal, era um fotógrafo, e o motorista do ônibus parou em frente a um hospital e saiu correndo para pedir socorro naquele hospital, que tinha um homem passando mal, quase morrendo dentro do ônibus. O hospital virou as costas, disse que não tinha como atender aquilo ali. Não deixa de ser um homicídio, o homem está morrendo, eles negam um atendimento. Então, quer dizer, não existe valorização à vida nem das pessoas que deveriam cuidar dela. Claro que aí a gente entra num outro assunto também, o caos na saúde pública, o colapso completo da saúde pública, mas era um hospital de referência, do coração, inclusive, no Rio de Janeiro. Quer dizer, não existe mais cuidado com a vida. Isso é muito triste. E eu não sei como voltar atrás nisso, como é que a sociedade vai fazer para voltar atrás. Tem um ditado que eu sempre digo, o paciente melhora com a atenção. Quando você não dá atenção ao paciente, ele morre. E a sociedade brasileira está morrendo. E vou falar para você, até para concluir, o mais grave desse caso do zelador de ontem, esse final de semana, é que ele é pai, o algoz aqui, ou seja, a pessoa que está sendo acusada, que obviamente é o executor, né? Ele é pai de um garoto de 12, 13, 14 anos de idade, que estava dentro da casa no momento. E o que eu imagino ele devia estar dentro do carro, inclusive com o corpo lá. Isso é uma coisa que me arrepia só de pensar, porque se eles entraram todos juntos no carro e foram, o pai foi para Praia Grande, a mãe não sei para onde foi com o filho, mas o transporte foi feito, todo mundo junto ali. Que passa, olha, é um negócio, é escabroso demais, é trash demais, acho que o termo é esse. Por aí você vê que realmente o que nós precisamos é um processo de conscientização. As pessoas não têm essa capacidade de se conscientizar, não têm essa capacidade de pensar, parar para pensar o que na verdade aquilo pode refletir. Pensa no agora, no momento, naquele instante. Não pensa no dia seguinte, não pensa minutos depois, porque se ele pensasse minutos depois, obviamente ele teria olhado para o filho dele e falado assim, vou fazer uma grande bobagem. Então é isso, eu acho que a sociedade não melhora, nós não temos perspectiva de melhora, nós temos perspectiva de, obviamente, cada dia mais... ser mais repugnante o que nós estamos vivendo. Acho que fica a dica para que a gente aprenda ou relembre como contar até 10, independente da situação. Acho que essas situações em que as pessoas ficam nervosas e fogem do controle, seja uma briga de trânsito, uma briga entre vizinhos, a gente já viu tragédias terríveis acontecerem. Vamos contar até 10, né, gente? Isso não vale a pena. Acabou com a vida, acabou com a família, acabou com tudo, com a família do zelador, com a própria família. Olha, um negócio horroroso demais. Infelizmente é o tipo de notícia, o tipo de comentário que a gente não gostaria de fazer, né? São coisas que a gente não gostaria de falar, muito menos de divulgar. Mas a gente precisa fazer essa reflexão, a sociedade está doente e a gente precisa encontrar cura, né, doutor Eduardo? Sem dúvida nenhuma, vamos esperar que a sociedade melhore e vamos esperar que, obviamente, as pessoas se conscientizem até para votar, né? Porque o seu voto na urna vai fazer diferença, né? Obviamente vai fazer diferença. Muitas pessoas podem deixar de morrer até por conta do voto que você vai depositar este ano para eleger os seus representantes. Eu vou deixar então contato com o doutor Eduardo Leite para que você curta a fanpage, faça amizade através do Face também, facebook.com/500 melhores júris. Muito obrigada pela presença aqui, doutor Eduardo. Obrigado, viu? Ótima semana para você, viu? Obrigado para vocês todos. Até. Tchau. Até terça que vem, com certeza.